Olá galera, eu sou o professor Felipe e na aula de hoje a gente vai aprender outro método para resolver funções do segundo grau completas. Esse método é conhecido como método da soma e do produto. Esse método está relacionado, com a soma das raízes da função do segundo grau, que a gente sabe que possui duas raízes, e o método da soma e do produto eu vou buscar uma estratégia de descobrir, através da soma e do produto, essas duas raízes, montando um sistema de equação, certo? Então, primeira coisa, eu tenho que imaginar. Eu considero a soma e o produto, inicialmente a soma, eu considero S, então S vai ser a soma das duas raízes. Aqui eu coloquei X' e X duas linhas, mas pode ser X1, X2, certo? Como eu sempre falo, vocês podem encontrar em outros livros e aí já estão sabendo o que quer dizer. Então, S de soma igual a soma das duas raízes que eu não sei. E o produto da mesma forma, eu represento por P e vai ser o produto das mesmas raízes. Então, esse X' aqui é o mesmo daqui, e o X duas linhas, esse daqui é o mesmo daqui. O que eu estou fazendo? São as mesmas, o mesmo par que eu estou somando e fazendo o produto, certo? De onde foi que veio essa ideia? Se eu imaginar que lá de Bhaskara, lá da fórmula de Bhaskara, para calcular as raízes, eu utilizo essa fórmula, então eu sei que menos b mais raiz de delta sobre 2a é uma das raízes, e menos b menos raiz de delta sobre 2a é a segunda raiz. Eu vou fazer a soma entre elas para poder descobrir, com essa parte genérica aqui da fórmula, certo? Então, se eu dividir utilizando o artifício de Bhaskara, eu já tenho essas duas raízes, tá aqui a x1 e a x2. Então, eu vou fazer a soma e vou fazer o produto entre elas, certo? Só lembrando aqui o discriminante que eu vou precisar, para utilizar aqui. Então, vamos lá. Se eu considerar primeiro a soma, somar as raízes. Então, eu vou pegar as duas raízes, a raiz, ela se diferencia porque esse daqui é o sinal positivo e esse é o negativo. Eu vou fazer a soma entre elas. Fazendo a soma entre elas, eu tenho a soma de o quê? Soma de duas frações de mesmo denominador. Então, eu vou repetir o denominador e vou somar aqui. Vou deixar só sobre uma única barra aqui, todos eles. Aí aqui eu consigo observar o quê? Que eu consigo o cancelamento de mais raiz de delta e menos raiz de delta, certo? E aqui fica menos b menos b. Então, fica menos 2b sobre 2a. Fatorando por 2, fica menos b sobre a. Então, eu já sei agora que eu posso utilizar apenas os coeficientes para descobrir essa soma, a soma das raízes, que é menos b sobre a, certo? Agora, vamos para o produto. Eu vou fazer o produto entre as mesmas raízes, que eu já sei lá de Bhaskara. Fazendo o produto entre elas, é um produto de fração. Então, eu vou multiplicar de cima por de cima, numerador e numerador, denominador, denominador. E o que eu faço? Menos b vezes menos b, o sinal cancela, fica b ao quadrado. Menos b vezes menos raiz de delta, fica b raiz de delta. Raiz de delta vezes menos b raiz de delta, eu organizei. E raiz de delta vezes menos raiz de delta fica menos raiz de delta ao quadrado, certo? Então, vamos lá resolver isso. Posso cancelar esse termo com esse, esses opostos. E aqui eu tiro a raiz, Eu tirando essa raiz aqui, fica menos b ao quadrado sobre... fica b ao quadrado menos delta sobre 4a ao quadrado. Olha o discriminante aqui. Daqui eu faço a substituição, porque eu sei que ele vale b ao quadrado menos 4ac. Então, eu coloco ele aqui.
Coloca entre parênteses para que eu não erre por causa desse sinal, que esse sinal aqui está fazendo um produto com todo mundo que está aqui dentro, que no caso, menos b ao quadrado menos 4ac. Então, fazendo o produto de tudo, esse menos aqui torna esse daqui negativo, menos vezes esse daqui positivo, cancela-se esses opostos e fica, eu vou cancelar o 4 também com esse 4 de baixo, certo? Isso aqui não ficou nada. Eu cancelando esses dois opostos aqui, o que que acontece? Fica 4ac sobre 4a ao quadrado, então eu posso cancelar esse 4 com esse, né? Então, posso cancelar esse 4 com esse 4. Então, vai ficar o quê? AC sobre A ao quadrado. A ao quadrado, eu vou voltar aqui o passo dessa potência, então é A vezes A. Então, fica AC sobre AAA, e eu também cancelo. Então, eu tenho um produto. Então, eu já sei a soma, as duas raízes eu consigo encontrar apenas fazendo essa divisão, né, dos coeficientes, e o produto também, a divisão desses coeficientes. Por isso que chama a soma e o produto. Porque eu consigo saber a soma de duas raízes, mesmo não sabendo quais são as raízes. Eu sei que a soma delas, olha aí, ó, sem saber quem são, eu sei que a soma é menos b sobre a. E o produto é c sobre a. E na maioria das vezes a gente conhece os coeficientes a, b e c, certo? Por isso que é bem interessante essa fórmula. Então, para somar, né, a soma e o produto das raízes, só um resuminho. Então, eu já sei que S, a soma é a raiz, o x' mais o x duas linhas. Então, S é menos b sobre a. Assim, eu posso considerar que x' mais x duas linhas é menos b sobre a. E o produto da mesma forma. Só voltar aqui que é um resumo aqui para vocês, né? A gente sempre vai utilizar soma. Então, quando falar no método soma e produto, método da soma e do produto, menos a soma de duas raízes, que eu não sei, vai ser menos b sobre a, produto c sobre a. Sempre assim. Um exemplo numérico, eu tenho essa função, né? Eu tenho essa função e eu vou separar os coeficientes. Então, o a eu sei que é 1, o b menos 5 e o c 6, certo? A soma das duas raízes é menos b sobre a, então eu consigo, fui demais. Vamos lá, menos b sobre a, e o produto é c sobre a, substituindo o b, olha aqui, eu tenho um sinal da fórmula, e o coeficiente b é menos 5, tá aqui ele, e o a, coeficiente 1, certo? Então, a soma dessas duas raízes é menos, tá aqui o valor de b sobre a. Menos vezes menos dá mais, 5 dividido para 1, 5. O produto é c sobre a. Quem é o c? 6 sobre a1, então o produto delas é 6. Então, sabendo que elas são iguais, essa daqui eu tenho se eu somar essas duas raízes dá 5, e se eu efetuar o produto dá 6. Então, quais são esses dois números reais que se eu fizer essa soma vai dar 5, né, e o produto vai dar 6? Aí a gente pode fazer por testes, mas a gente sabe que pode ser, vamos lá, o 2 e o 5. Se eu pegar dois números, se eu somar o 2 e o 5 não, perdão, é o 2 e o 3. Vamos lá, se eu pegar dois números, o 2 e o 3, se eu somar dois números, 2 mais 3, 5. E se eu multiplicar 2 vezes 3, 6. Essas são as raízes reais. Aqui eu coloquei o 2 como x' e o 3 como x duas linhas, mas essa ordem aí não importa, certo? É bom deixar bem claro para vocês. E esse é o método da soma e do produto, certo? Então, tá aqui a verificação, se eu somar, né? Soma e o produto, 2 mais 3, 5, 2 vezes 3, 6.
E é isso. Mais um método aí para vocês e um forte abraço.